Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa, com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Vereador Paulo Henrique Andrade fala sobre ações contra o coronavírus em Tupã. Oficinas culturais chegam a alunos por videoaulas. Aumento de 24% em casos de mortes por coronavírus no Brasil em um único dia. Mais 2 casos suspeitos de coronavírus tiveram resultado negativo aqui em Tupã. Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa. Nós estamos começando mais uma edição TV Câmara Informa, sempre com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Uma série de programas especiais, recebendo os vereadores da Câmara Municipal, falando sobre essa questão que preocupa a toda a humanidade, que é a questão do coronavírus, em especial aqui na cidade de Tupã. Hoje nós estamos recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, que também está trabalhando na área da saúde, preocupado também com essa questão do coronavírus em Tupã e, claro, também compartilhando as suas opiniões. Vereador, seja bem-vindo ao nosso TV Câmara Informa, que é o informativo diário aqui da TV Câmara, sempre a partir das 19 horas. E claro, todos nós estamos preocupados com essa questão do coronavírus, o senhor também, trabalhando, destinando verbas, inclusive para a área da saúde. Vamos falar um pouquinho sobre essas verbas, mas claro, é um momento de preocupação, onde todos nós temos que estar atentos, nos protegendo e protegendo as pessoas que nós amamos. Seja bem-vindo ao nosso TV Câmara Informa. Obrigado, Glaucio. Mais uma vez um prazer poder falar com a população num momento difícil, num momento realmente que todo mundo se pergunta o que fazer e como fazer. Acho que é importante a gente ter essa comunicação sempre muito próxima com a população para mostrar o que nós, políticos e administradores, estamos organizando e planejando para poder passar por essa maré tão difícil que é o coronavírus. Bom, vereador, vamos iniciar falando um pouquinho sobre o trabalho que o senhor já está realizando, já vinha realizando na área da saúde e agora intensificando, inclusive destinando verbas para a Santa Casa, até porque a Santa Casa é a nossa referência em saúde, atende não só a população de Tupã, mas a mais de 11 municípios. Quer dizer, a preocupação realmente, o sinal de alerta foi aceso. Sim, então temos que realmente nos preocupar, nos proteger e caso houver a necessidade, estar preparados para receber, né, esses casos. Ou quem sabe, infelizmente, os futuros casos. Sim, realmente, Glaucio. A gente tem uma conversa muito boa com o Laércio, que é o administrador da Santa Casa, com o Dr. César, com o Caio. Quase diariamente a gente conversa para perguntar como está a situação e o que a gente pode fazer para ajudar. Dia 19 agora de março, nós, os vereadores, vamos ter umas emendas impositivas, que os vereadores vão poder destinar os valores. Conversei com o Caio está vendo como vai funcionar isso relacionado ao orçamento dele, mas já deixei à disposição dele, da Patrícia, da área da assistência social, a destinação de R$127 mil para a Santa Casa, já poder organizar internamente EPIs para os funcionários, máscaras, respiradores, a compra de álcool em gel, toda a parte interna, ideia de contratação de médicos, para poder você realmente organizar a casa para receber esses pacientes e cuidar com eles com todo o cuidado necessário. Destinei também uma verba de 30 mil para a área da assistência social, para a Patrícia, a secretária, para ela poder comprar cestas básicas, para poder atender essa população, principalmente os autônomos que não estão podendo trabalhar, os funcionários que às vezes não conseguem ter o seu sustento através do seu trabalho, para que a área da assistência social também possa, nesse momento de crise, organizar isso. Acho que é importante que cada um faça a sua parte. E essa parte do vereador, desde o primeiro momento, o que a gente pode fazer, organizando isso internamente, junto com a Santa Casa e junto com o prefeito, unindo forças para poder passar de uma melhor forma essa crise tão difícil que vai ser. Vereador, é importante a gente destacar também que lá atrás o senhor já estava trabalhando na área da saúde, inclusive tem uma verba, né, através do deputado Vinícius Ponte também, que destina um valor expressivo, né? Fala um pouquinho sobre esse trabalho junto ao deputado. Isso aí, mais uma vez, aí que a gente fala da importância de a gente ter um deputado, né, da cidade, um deputado que trabalha pela nossa região. Essa verba, antes de mais nada, o Vinícius Ponte hoje é líder da bancada de todos os deputados federais do estado de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos 70 deputados federais eleitos, e o Vinícius Poit é o líder desses caras, desses deputados, que representa junto com o Congresso. Através dele, toda a emenda de bancada, 219 milhões, foi destinado para ser gasto com a questão de saúde. Uma conquista, primeira vez na história que a verba foi toda alocada numa coisa só por unanimidade. Não foi uma coisa só do Vinícius Poit, mas foi uma coisa trabalhada com toda a bancada, mas liderada por ele, que eu acho que é importante salientar. Em 2019,
quando teve essa reunião, ele ainda não era líder, ele era vice-líder da bancada, ele conseguiu incluir a Santa Casa, junto com o Mota, para destinar 443 mil reais. Esse dinheiro, eles já pediram agilidade dentro do Ministério para que esse dinheiro venha rápido, para que a Santa Casa receba também esse valor, para que ela se prepare. Porque como você mesmo disse, Glaucio, a Santa Casa não cuida só de Tupã, ela cuida de 11 municípios. Nós temos realmente que nos planejar. Infelizmente, os EPIs, os materiais de teste rápido para fazer o corona ainda não chegaram na cidade. Então, assim, a gente continua com uma demora nesse quesito. Porém, o dinheiro tem que estar aqui, porque a hora que realmente esses equipamentos, esses materiais estiverem disponíveis, o dinheiro vai fazer toda a diferença para você fazer um estoque e ter realmente a tranquilidade para poder atender toda a população de Tupã e região. Vereador, agora eu vou tocar num assunto realmente delicado. Até o fechamento deste jornal, dessa edição, eu levantei os dados. Claro que logo mais, infelizmente, daqui a algumas horas, esse cenário será... mudar, né? Não, muda. Infelizmente, não será o mesmo, né? Até então, são 5.812 casos confirmados do coronavírus no Brasil, com 203 mortes. E, infelizmente, na região também já tem alguns casos confirmados na região. Tupã, 2 em Marília. Em Tupã, graças a Deus, tivemos aí a constatação de 2 casos negativos para o coronavírus. Tem mais 5 ainda que estão aguardando o resultado pelo Instituto Adolfo Lutz. Mas parece que o círculo está se fechando. A região já começou, infelizmente, a divulgar os primeiros casos. Eu queria que o senhor, se o senhor quiser, claro, expor a opinião sobre esse debate. O governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, na verdade o Jair Bolsonaro, o presidente, alguns ministros ainda relutam nessa opinião, mas o presidente, ele é a favor realmente de voltar à normalidade, lógico, com algumas restrições, com alguns cuidados, que é o isolamento vertical, que ele fala que é o isolamento vertical. Já o ministro da Saúde fala que não, tem que manter esse isolamento sim. A gente vê em outros países do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele sugeriu para que a população fique mais 30 dias em isolamento, porque isso, nos números mais otimistas, a previsão é que até junho passem de 100 mil mortes nos Estados Unidos. Então, quer dizer, isso em números otimistas. Então, há uma discussão muito grande, a questão da economia e a questão do isolamento. Na opinião do senhor, o que o senhor acha sobre essas medidas que foram tomadas em âmbito estadual, através do governador João Dória, acatado pelos prefeitos? A gente sabe que há uma pressão também por parte dos comerciantes que querem voltar a trabalhar. Enfim, é uma discussão ampla, mas eu queria ouvir a opinião do senhor. Antes de mais nada, Glaucio, eu postei isso também nas minhas redes sociais, tenho uma comunicação muito boa com os meus eleitores lá, com a população. Tudo que é novo, se você falar para mim que alguém sabe como lidar com isso, o cara vai falar que eu vou falar que o cara não sabe. Porque tudo que você faz pela primeira vez, algo que nunca foi feito, você não tem a certeza se realmente você está tomando a melhor decisão. Então, que fique claro que às vezes a gente se pega em momentos difíceis, encruzilhadas, de saber o que a gente faz, se fecha, se abre, o que tem que ser feito, qual a tomada de decisão fazer. Isso acontece bastante com os administradores e na administração pública não é diferente, ainda mais com o coronavírus. Referente à fala do presidente, assim, eu não gosto de deboche. Acho que deboche você faz num boteco. Um presidente, um líder da nação, ele não pode ir em cadeia nacional falar que isso é uma gripezinha ou que isso é uma coisinha simples. Não é. Que ele é atleta, que ele não vai pegar. Eu acho que um líder ele tem que pôr a bola no chão e trazer tranquilidade para a população. Não é simplesmente ironizar, debochar de uma coisa que é muito grave e que vai custar muito caro para o país e para toda a nação mundial. Então, realmente, ele precisa ter uma tranquilidade e falar de forma que seja a opinião dele, mas que seja de forma clara, sucinta, mas clara, sem deboche. Relacionado a fechar ou não, eu tenho a minha opinião relacionada a isso. Eu acho que é um vírus que realmente está vindo. A gente pega lá na China, quando aconteceu, a China não fechou a China inteira. Ela fechou só onde estava o pico realmente do centro, que era uma cidade do tamanho de São Paulo, onde realmente estava tendo o foco do coronavírus. Foi lá, decretou quarentena, fechou a cidade, ninguém saía, ninguém se locomovia dentro da cidade. Isso sim, eu acho que é certo. Agora, o que foi feito de todos os governadores, de uma forma de fechar o Brasil, de dar um lockdown, fechar tudo, eu não concordo. Eu não concordo porque eu não sei quanto tempo isso vai durar. E eu costumo brincar, a gente estava falando aqui nos bastidores, é a mesma coisa de respiração, quando você vai ficar com a cabeça embaixo d'água.
Eu sei que eu consigo ficar um tempo. Então, eu consigo ficar 1 minuto. Se eu consigo ficar 1 minuto, não adianta eu baixar agora e ficar achando que eu vou conseguir ficar 2, porque eu não consigo. Então, a gente não sabe quanto tempo o comerciante ou o empregado, as pessoas conseguiriam realmente ter essa tranquilidade de ficar em casa. Por isso que, na minha opinião, deveria se fechar a grande capital, né, ali no entorno de São Paulo, Rio de Janeiro, onde realmente está o foco. Cidades no entorno, com um raio, sei lá, de 200 quilômetros, parcial. Cidades como Tupã, pessoas como idosos, e com doenças crônicas relacionadas ao coronavírus tinham que ficar em casa. E aí, com o tempo e com calma, a gente ia fechando parcialmente as coisas. Não fechar tudo como foi feito. Eu acho que isso foi um erro. Num primeiro momento, foi um erro que eles não sabiam se ia dar certo ou não, só o tempo para dizer. Mas no meu ponto de vista, hoje, analisando, eu acho que fechou muito, tudo, desesperadamente, uma coisa que às vezes não havia chego ainda. E a hora que chegar é 45 dias, como você mesmo disse. Então, assim, nós ficamos aqui 15 dias parados e poderíamos ter ficado esses 15 dias, ter feito um bom estoque, uma boa venda, um bom cuidado e cuidando realmente de quem precisa, que são as pessoas idosas, que são as pessoas crônicas. Não simplesmente trava tudo, fecha tudo, porque não aconteceu isso. Claro que aglomerações, eventos, isso tudo tem que realmente esperar. Não dá para fazer mais eventos num momento como esse. Mas não dá para fechar todo mundo. A gente sabe que a vida continua rodando, e no momento que tiver que fechar tudo, aí vão ficar 45 dias, aquele cara que precisaria talvez ter feito um caixa, que se preparando para essa maré de azar que nós vamos ter agora com o coronavírus, talvez lá na frente vai faltar aquela continha de chegada e aí a gente vai sentir também não só a parte das mortes, mas também a parte econômica que vai afetar muito o nosso país. Quer dizer, é um amplo debate, né? Vamos torcer para que realmente, com os cuidados, a população redobre os cuidados, mas a gente sabe também que é questão de economia, né? Isso aí a população eu sinto que está um pouco dividida, né? Mas medidas têm que ser tomadas. Tem que ser tomada, cuidados têm que ser tomados. As autoridades estão preocupadas quanto a isso, mas é claro que a gente também, que mora aqui em Tupã, a gente se depara com todo mundo comentando e a gente sabe, o senhor ainda mais que é vereador, representante legítimo da população, deve ouvir muitas opiniões, andando aí na cidade, então quer dizer... De novo, ninguém vai estar certo. Se eu fizer um 6 aqui, você vai ver o 9, eu vou ver o 6 no chão, se escrever, e cada um vai ter a tua razão. O que eu falo só é que a gente tem que se preparar. O governo federal está mandando os EPIs ainda que não chegaram, demora para chegar esses EPIs, demora-se para fazer os testes. Nós estamos demorando 30 dias para saber se o cara tem coronavírus ou não. Então, assim, na minha opinião, antes de fechar tudo, tínhamos que ter, pelo menos, nos organizados para ter esses testes aqui. Porque, às vezes, em vez de você fechar tudo, era melhor você pegar esses casos suspeitos e fazer o teste rápido, que seja em 2 dias, 48 horas, e saber se realmente essa pessoa tem, ir lá naquela região, naquele local, e fazer um lockdown ali, quem teve contato, você vai ficar em casa, restrito, acabou. Não do jeito que está. Infelizmente, isso o Caio não tem o que fazer, porque isso depende do governo do Estado, depende do governo federal. O Caio, como prefeito, tem que tomar as atitudes. Às vezes, as pessoas podem interpretar, ele fechou tudo, ele errou. Você está criticando o Caio? Não. Talvez se eu estivesse no lugar dele, teria fechado tudo também. Porém, a gente só vai saber se as atitudes que nós estamos tomando hoje vão ser as melhores com o tempo. Mas volto a dizer, a gente como um município longe, que ainda não tem nenhum caso, agora em Marília parece que saiu 2 casos confirmados em Marília de coronavírus. Nós ainda não tivemos. Então, assim, esse tempo que nós ficamos parados, nós poderíamos ter nos organizado melhor. O comércio poderia ter sido organizado, não simplesmente fechado de cima para baixo, sem as pessoas terem se organizado, até mesmo para ter dado férias para os funcionários, até mesmo para ter feito os acordos de banco de horas com os funcionários, porque o empresário, como eu sou, minha família a gente não pensa só no parte financeira, eu penso também no funcionário que está em casa, se ele vai ter dinheiro para comprar o mantimento dele. Se realmente depois de 15 dias que a gente deu férias, ou os 30 dias de férias, o que nós vamos fazer? Vai ficar todo mundo em casa? Como que eu vou receber? Como que eu vou pagar os fornecedores? Então, assim, a gente tem que fazer as coisas com planejamento, não simplesmente com politicagem, que eu acabei vendo alguns governadores fazendo e também o presidente fazendo com aquele discurso, para mim, infeliz, falando com deboche, com ar de ironia, algo tão sério e que realmente ninguém, num primeiro momento, sabe o que fazer de fato. Vereador Paulo Henrique Andrade, antes de encerrar essa entrevista, vale destacar o trabalho que a Câmara está fazendo, né, também com medidas para preservar a população no atendimento aqui tanto na TV Câmara como no prédio da Câmara. Né, os vereadores estão atentos, estão trabalhando sim,
né? Todos os senhores vereadores estão acompanhando, ouvindo muitas opiniões, utilizando as redes sociais também para poder ouvir a voz do povo, a voz da população. Então, parabenizar o trabalho de vocês, mesmo à distância, mas atentos ao que está acontecendo aqui em Tupã, ouvindo todas as partes e, claro, trabalhando por uma cidade realmente melhor. Nesse momento, focando na questão da saúde, que é primordial, temos que estar saudáveis, com saúde, nossos familiares, para que possamos realmente sair dessa tempestade, dessa crise em que estamos vivendo e realmente nos reerguer, né, o quanto antes. Eu queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade, deixasse uma mensagem à população de Tupã e com certeza volte mais vezes com boas notícias, como as notícias que o senhor deu hoje, nessas verbas que serão destinadas à Santa Casa para a saúde de Tupã. E vamos torcer para que realmente Tupã saia com um saldo não tão negativo, se comparando a outras cidades da região. Glaucio, mais uma vez, o trabalho da Câmara Municipal, ela não está fugindo da raia. O que ela pode fazer, o que ela pode se organizar como vereadores, outros vereadores também estão destinando as suas emendas pessoais para ajudar nesse momento. Acho que ninguém está correndo disso. E o que o Caio está precisando, nós estamos lá de portas abertas para ajudar. Acho que é momento de união. Claro. Não é momento de falar quem está acertando, quem está errando, porque, como eu disse mesmo agora há pouco, não há uma certeza de saber quem está acertando, quem está errando. Mas a gente ouve muito a população, a gente pede, você que tem uma certa idade, acima de 60 anos, fique em casa. Se você não tiver motivo para sair, fica na sua casa, se previna, lave as mãos, passe álcool em gel, realmente se cuide, porque infelizmente é algo que a gente não sabe o que vai vir. Se vir algo muito grande, infelizmente a estrutura que nós temos hoje no país, até mesmo aqui na nossa Santa Casa, não é uma estrutura para poder acomodar muitas pessoas com respirador. Então a gente pede principalmente para os idosos, pessoas com doenças crônicas, pacientes que têm câncer, pacientes que têm problemas respiratórios, cardíacos e de pressão alta, que se cuidem, porque realmente agora é o momento da gente fazer o trabalho de não ter esses casos na nossa cidade e passar o quanto antes para poder ter a tranquilidade de chegar esses materiais para a gente poder atender a população. Segundo ponto, e agradecer mais uma vez ao Poit por estar realmente olhando para Tupã, brigando por Tupã lá em cima, destinando essa verba de quase R$450 mil para a Santa Casa, para poder ajudar nesse momento. Também está brigando para essa verba da bancada ser repartida de uma forma para que Tupã entre dentro disso. E o que a gente puder fazer de cobrar os nossos deputados, cobrar o prefeito e principalmente pedir para a população que faça a sua parte ficando em casa, tenho certeza que essa crise vai passar e vai passar rápido e nós vamos sofrer, mas sofrer o quanto menos por isso, tudo que o Brasil vai passar e o mundo inteiro já passou. Ou vai passar. Com certeza. Obrigado, vereador Paulo Henrique Andrade. Obrigado. Hoje nós conversamos com o vereador Paulo Henrique Andrade falando sobre essa questão do coronavírus, também o seu trabalho na área da saúde, as verbas que ele está destinando para a área da saúde, enfim, todos nós unidos contra o coronavírus. Vamos dar sequência ao nosso TV Câmara Informa. Oficinas culturais chegam a alunos por videoaulas. Acompanhem. A Secretaria Municipal de Cultura, através do programa de oficinas culturais, está compartilhando videoaulas com os alunos cadastrados no projeto por meio de aplicativos de mensagens. A medida é uma estratégia de manutenção das atividades artísticas durante o período de isolamento social em decorrência da pandemia de coronavírus. De acordo com o coordenador do programa, André Prado, os professores enviam os conteúdos em forma de vídeo para que os alunos mantenham a prática dos instrumentos musicais durante a quarentena. O secretário municipal de Cultura, Duda Jimenez, ressaltou que todos os eventos culturais e sociais agendados pela Secretaria Municipal de Cultura, além dos projetos culturais como oficinas culturais, estão suspensos por tempo indeterminado. O secretário destacou que todos têm o dever de apoiar, incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais, pois no Brasil o direito à cultura é previsto como um direito fundamental do cidadão. O secretário de Cultura ainda falou que a pasta está tomando todas as medidas que garantam o acesso ao lazer e ao entretenimento, sem esquecer da saúde da população, evitando aglomerações de pessoas. O programa de oficinas culturais oferece aulas gratuitas de capoeira, artesanato e música. Até o momento, os professores Ivan Bagagi, Naila Lana e Maria Elisa compartilharam com os alunos nos grupos de WhatsApp aulas de coral, violão e flauta.
E veja depois do intervalo, aumento de 24% em casos e mortes por coronavírus no Brasil em apenas um dia. Mais 2 casos suspeitos de coronavírus tiveram resultado negativo aqui em Tupã. Voltamos já.